seguidores! O vídeo de hoje é sobre coleta de esporos de fungos filamentosos. Eu já cultivei o meu funguinho aqui na garrafa. E para quem quer aprender a fazer esse cultivo em garrafa, eu vou deixar no final desse vídeo como foi que eu preparei o meio e fiz a inoculação do fungo aqui. Então, para eu coletar esses esporos, eu preciso preparar uma solução para coletar. E essa solução eu vou preparar aqui num tubo Falco e vou levar para autoclavar, porque eu não posso colocar essa solução no nosso fungo sem estar autoclavada. E o que eu coloco aqui no laboratório nessa solução? Primeiro, eu vou colocar o soro fisiológico, que eu preparo como? Eu preparo utilizando água destilada mais NaCl a 0,9%. O que significa isso? Que para cada 100 ml de água destilada, eu vou colocar 0,9 gramas de NaCl. E está pronta a nossa solução. O que mais eu coloco para preparar essa suspensão de esporos? Eu coloco também o Twin. Então, eu coloco aqui Twin 80. E para quem não conhece o Twin, ele ajuda muito na contagem de esporos. A função do Twin é impedir que os esporos formem aqueles grumos, que eles se agrupem. E aí, na hora da gente contar na câmera de Neubauer, a gente não sabe se conta todo aquele grumo como um, ou se a gente tenta contar os esporos que estão no meio daquele grumo, e isso daí acaba, por vezes, interferindo em algum experimento quantitativo. Então, o que eu quero? Eu quero que esses esporos não se unam. E essa é a função do Twin. Essa função do Twin é impedir que ele forme esses grumos. E aí eu vou ter um campo limpo, com os esporos todos espalhados e não unidos. E quanto eu coloco de Twin nessa suspensão aqui para coletar esporos? Eu coloco 0,05%, seguindo a metodologia aqui, ó, do artigo . Normalmente, eu também vejo na internet, vejo artigos científicos e outros laboratórios que usam a concentração de 0,1%. Também está certo, não dá errado, porque a função dele é essa que eu falei para vocês, né? Ela não vai interferir. Mas aqui no laboratório, nós seguimos aqui a metodologia desse artigo, então nós utilizamos 0,05%, o que significa que para cada 100 ml de suspensão que eu preparar, eu vou pipetar 0,05 de Twin. E agora que está pronta a nossa suspensão, vem uma outra pergunta. Para que você vai utilizar a sua suspensão de esporos? Para que você está coletando esses esporos? Se a resposta é para fazer um experimento, eu estou coletando os esporos e vou utilizar para fazer um experimento, então tá ótimo, parou. Você vai autoclavar isso daqui e vai coletar seus esporos. Mas se você está coletando esporos para poder estocar a menos 80 em ultrafreezer, armazenar esses esporos, eu quero fazer um estoque dele, então eu tenho que colocar aqui o glicerol. Então eu vou adicionar o glicerol na concentração de 30%. Então, para cada 100 ml desse preparado aqui, eu vou colocar 30 de glicerol. Então, 30 ml de glicerol me completa com isso daqui, que vai ser 70 ml, completa o volume para 100. Esses 30% também segue esse artigo, a metodologia de Samson. Como eu quero fazer um experimento com esses esporos, eu vou parar aqui, não vou colocar o glicerol. E o que eu quero mostrar para vocês agora é que percebam que a concentração de Twin aqui é muito baixa, 0,05%. E eu nem vou preparar 100 ml, eu tenho só uma garrafa. E eu vou utilizar esses tubinhos, tipo Falcon, para poder preparar. O volume máximo dele é 50 ml. Eu vou preparar 40 para não encher todo o tubo, né? Mais ou menos aqui, que eu vou colocar. Então, eu tenho que pipetar menos ainda, porque isso daqui é para 100 e eu vou preparar só 40. Então, é muito ruim de pipetar. Por isso, eu vou preparar uma solução estoque de Twin 80 e vou utilizar ela para poder preparar a nossa suspensão. E como que é isso, né? Já vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Tá pronta aqui, ó, a minha solução estoque de Twin. Essa solução estoque de Twin eu preparei também com o soro fisiológico, que é água destilada e NaCl a 0,9%, né? E a minha solução estoque tem 0,5%
preparar a solução estoque de vocês na concentração que vocês desejar. Pode ser 1%, 2%, 5%, 10%, enfim, a solução que você quiser. Eu quis preparar com 0,5% de twin. E agora, quanto que eu preciso pegar da minha solução estoque para dar a concentração de 0,05% em 40 ml, que é o que eu vou preparar. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, essa continha. Para isso, eu vou utilizar a famosa fórmula, que é C1V1 é igual a C2V2. Então, essa formulinha aqui, que salva muita vida, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. A concentração da minha solução estoque é 0,5%. Quanto eu preciso pegar dela? Eu não sei. Então, esse é o volume que eu vou descobrir aqui. A minha solução, a minha suspensão de esporos, tem que ter uma concentração de twin de quanto? 0,05%. E o volume que eu vou preparar dessa suspensão de esporos é 40 ml. Aqui, gente, poderia ser 100 ml, 150, 30, 50, o volume que vocês forem preparar, que vocês querem preparar. Eu vou preparar 40. Então, agora é só fazer a nossa continha. Então, eu tenho 0,5% é igual, vou multiplicar isso daqui e vai dar 2% ml, vezes ml, que é a nossa multiplicação. Aqui é só passar dividindo, então eu tenho 2% ml dividido por 0,5%. Eu vou cortar aqui as porcentagens, vou dividir 2 por meio, o meu volume é de 4, sobrou o que aqui? ml. Então, é isso que eu vou pegar. Vou pegar 4 ml da minha solução estoque 0,5. Lembra que a solução de estoque de vocês pode ter outra concentração, é só mudar aqui. Vou pegar 4 ml daqui, vou colocar no meu tubo Falcon vazio, e vou completar com o soro fisiológico, né, que eu preparei. Até 40 ml. Não vou utilizar balão, eu vou utilizar a marcação do Falcon mesmo. Se você quiser colocar glicerol, você vai colocar o volume do twin aqui, o glicerol aqui, e vai completar o volume que vocês querem preparar. E lembra também que o twin e o glicerol são líquidos viscosos, difíceis de pipetar. Então, utilizem a pipeta de deslocamento positivo, que eu já coloquei um vídeo no canal mostrando que ela é para essas situações específicas. Então, utilizem essa pipeta que vai ajudar muito na vida de vocês. E é isso que eu queria falar por enquanto. Agora eu vou fazer a autoclavagem dessa solução e vou mostrar para vocês também o suporte que eu utilizo para coletar os esporos, que também vai para o autoclave. Então, até mais! Voltei! Agora eu vou mostrar para vocês como que eu preparo todos esses aparatos, né, antes de coletar os nossos esporos. Bom, eu vou começar então preparando a minha soluçãozinha para coletar esporos, que foi a que eu ensinei. Aqui a minha solução estoque e meus tubos Falcon. Eu vou colocar um pouco aqui no tubo Falcon porque eu não consigo pipetar aqui de dentro, né? Então eu preciso transferir. Então, transferir. E eu preciso pipetar 4 ml de acordo com a minha conta. Vou utilizar uma pipeta de 2 a 10 ml, vou colocar o volume dela aqui, 4 ml, e vou utilizar num outro tubo Falcon limpo, novo, né? Estou usando tubos novos. Pipeto uma vez e solto, porque a ponteira está seca. (4 ml) no tubo vazio. Como eu não quero o glicerol, eu quero fazer um experimento, eu já vou coletar e fazer experimentos. Eu não quero glicerol, então tá pronto. Senão aqui eu colocaria 30% de glicerol. Aqui eu tenho o meu soro fisiológico, que eu preparei com água destilada e NaCl, né, cloreto de sódio. Eu vou completar para 40. Vou utilizar a marcação do tubo Falcon mesmo. (40 ml) e agora tá pronta a nossa soluçãozinha para coletar os esporos. Não vou fechar, eu só coloquei a tampa e dei uma leve rosqueada. Isso daqui tem que ficar solto, porque a hora que isso for para o autoclave, ele corre o risco de murchar. Então a gente vai ter uma diferença de pressão aqui dentro e na autoclave e não vai dar certo. O que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou tampar. Então eu vou usar um papel pardo, vou cortar um pedaço dele.
e eu vou tampar. A troca de vapor na autoclave, o papel permite e a nossa tampa está semi-rosqueada. Então eu posso usar aqui um elástico, esses elásticos de dinheiro, ou eu posso usar aqui uma fita crepe para poder segurar o nosso papel. Eu vou utilizar um elástico, tá aqui ó, elastiquinho. Tá pronto, então isso daqui vai para a autoclave. Agora, o que mais eu preciso para coletar os nossos esporos? Eu preciso de um aparato, né, para fazer essa coleta de esporos. Então, eu vou utilizar um funil. Esse funil meu é de vidro, pode ir para a autoclave, mas vocês também podem utilizar um funil de plástico que suporta autoclavar. Vou utilizar um Erlen, não é um Erlen grande porque o volume que eles estão usando é de 40 ml da minha suspensão, então não posso usar um Erlen de volume total de 500, de 1 litro, não faz sentido. Estou usando um Erlen pequeno, mas que caiba o meu funil, porque eu vou usar ele assim. A nossa suspensão de esporos vai passar pelo funil. O que eu vou colocar aqui dentro do funil? Porque eu quero apenas esporos, eu não quero a hifa. Então, eu preciso de algo que filtre, separe a hifa dos esporos. E o que eu tenho que usar? Bom, no mundo ideal, se vocês têm aí no seu laboratório, usem lã de vidro. Então, vocês vão utilizar lã de vidro aqui dentro. Se você não tem a lã de vidro, então você vai utilizar a gaze. Eu cortei um pedaço da gaze, então olha só, ela tá dobrada, né? A gente sabe que a gaze, ela pode abrir, mas eu não quero que ela abra, eu quero utilizar ela bem compacta, bem fechadinha. Aqui eu tenho um pedaço, vou dobrar em 4 e vou deixar ela bem fechada. Eu tinha um outro pedacinho aqui também, que sobrou, né, de outras coisas que a gente faz no laboratório. Então eu coloco aqui dentro. Então ele vai ficar assim, fofinho, vai ficar desse jeito. E isso daqui eu vou levar para autoclavar, porque isso daqui precisa estar esterilizado. Senão eu vou passar meu esporo por aqui, ele vai contaminar com os esporos do ar, com fungos do ar que estão na gaze, que estão no filtro, que está no Erlen. Então isso daqui precisa ser autoclavado. Eu vou utilizar a fita crepe só para ficar mais fácil de embrulhar, né? Eu vou utilizar ela para fechar aqui, mas depois eu vou tirar na hora de coletar os esporos, porque ela acaba atrapalhando, né? Então eu tenho aqui o meu funilzinho pronto. Se tiver lã de vidro, use a lã de vidro, autoclavem ela também, da mesma forma. Vou utilizar um papel craft, né? E vou embrulhar. Por isso que eu utilizei a fita crepe, para o funil não desencaixar do Erlen. Vou utilizar a minha tesoura, cortar. Tá aqui fechado. Vou utilizar minha fita crepe para poder fechar. Vou deixar bem embrulhadinho. Tá pronto. Então esse daqui é o meu pacotinho com funil, gaze e o Erlen. Gente, não utilizem, uma dica aí, não utilizem papel alumínio para embrulhar. Para embrulhar nada que vai para o autoclave, porque está errado. O papel alumínio não permite a troca de vapor dentro do autoclave. E eu quero sim que o vapor ele penetre aqui no meu material. Afinal de contas, o autoclave utiliza o vapor para poder esterilizar, né? Então eu tenho aqui, e o que mais falta? Que eu já tenho a minha suspensão para coletar, eu já tenho o meu funil para coletar. Está faltando o quê? Está faltando um tampão para esse Erlen. Porque a hora que eu acabar de filtrar os esporos, eu vou tirar o funil e esse Erlen vai ficar aberto? Não, ele não vai ficar aberto. Então eu preciso de um tampão para fechar esse Erlen. Não esqueçam de um tampão. Ou qualquer outra tampa, se você estiver usando um frasco do tipo Boeco, que é esse daqui, você também pode usar, ele já tem a tampa. Então vocês vão embrulhar a tampinha dele separada, como eu vou embrulhar o nosso tampão de algodão aqui para o nosso Erlen separado. Se vocês puderem, usem até 2, esterilizem até 2 tampões, porque pode acontecer algum acidente, né, algum imprevisto. E aí você já tem um outro tampão esterilizado, porque eu não posso pegar um tampão que não está esterilizado e tampar a minha suspensão de esporos, eu vou contaminar tudo. Então eu vou aqui, ó, vou lavar o meu tampão. Aqui, meu pacotinho com o tampão, e eu já tenho tudo que eu preciso para coletar os esporos. Minha suspensão pronta, tampa semi-rosqueada, o funil e o Erlen para coletar, e o tampão
tampão para poder tampar esse Erlen depois que eu coletar os esporos e tirar o funil. Se vocês querem passar essa suspensão de esporos para um Falcon, para um tubo tipo Falcon, vocês podem tentar montar esse funil dentro de um tubo Falcon e já coleta aqui dentro, ou você esteriliza agora um tubo Falcon vazio, e aí depois você transfere do Erlen para o tubo Falcon vazio, esterilizado, mesmo que ele é novo, tem que estar esterilizado. Se você não comprar aqueles pacotinhos já esterilizados, então você precisa levar ele para a autoclave, e aí você fecha e guarda. Então tem algumas outras formas de coletar. Mas tá pronto, agora eu vou levar para a autoclave e depois eu mostro como que eu faço a coleta. Bom, gente, vamos começar a nossa coleta de esporos. Eu estou aqui numa salinha de inoculação, é uma sala pequena, fechada, onde eu esterilizei já a bancada com álcool e deixei a luz ultravioleta agindo por uns 20 minutos. Eu tenho aqui o meu fungo, que cresceu em garrafa, e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha solução com Twin e soro fisiológico, né, que é água destilada com 0,9% de NaCl. E eu vou jogar essa solução aqui dentro da nossa garrafa. Flamba a boca. Sempre trabalhando próximo à chama. Vou fechar caso eu precise usar esse tubo Falcon novamente. Agora é simples, eu já tenho a água aqui dentro e eu vou fazer o quê? Eu vou agitar. Vou agitar para tirar os esporos aqui da superfície. Se vocês verem que o esporo de vocês não solta, ele está impregnado no agar, eu posso, com a ajuda de uma alça, raspar. Então vou flambar a alça. Flambei no cabo, porque ele vai entrar dentro do pote. Então, só com essa agitada que eu dei, eu já consigo ver que a cor da água está diferente. Ela não está translúcida. Então, já tem esporos aqui nessa suspensão. Eu venho aqui e raspo. Cuidado para não levar o agar junto. Mas se levar o agar não tem problema, ele vai parar no filtro. Posso fazer movimento para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Se o esporo do seu fungo já saiu todo na suspensão, quando você agitou o tubo, não precisa fazer essa etapa. Então, percebam agora que eu raspei. Então, já tá todo raspado. Vou só dar mais uma agitadinha aqui pra realmente tirar tudo. E eu já tenho outra cor. Já não é mais transparente. É outra cor. Então, agora feito isso, eu já raspei. Eu vou utilizar o nosso funil aqui pra poder filtrar a agar que ficou, que eu raspei. E porque eu quero esporos, né? Uma suspensão de esporos. Então tá aqui o meu funil. Eu vou tirar essa fita que eu coloquei só para enrolar. Então cuidado agora, porque o funil vai sair, né? Vai desencaixar. Por que eu não deixo a fita crepe? Porque se ficar apertado entre o funil e a boca do Erlen, ele não desce, ele acaba ficando parado. Então agora que já está tudo certinho, eu só vou derramar a minha suspensão aqui no funil. Lembra sempre de flambar a boca, tudo que vocês vão fazer. Já passou pelo funil, olha o que ficou no funil. E agora eu tenho a minha suspensão sem agar, sem IFA, só com esporos.
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse fungo fora, né? Eu vou tirar ele daqui. Por isso eu autoclavei um tampão, para poder cobrir meu tampão já estéreo, tudo esterilizado. Tirei próxima chama. E tá pronto. Essa é a minha suspensão de esporos. Se você esqueceu de autoclavar o tampão e você cuidou bem do tubo Falcon, não deixou ele contaminado, não deixou cair, você pode passar, transferir aqui do Erlen para o tubo Falcon. Mas eu autoclavei o tampão e eu vou ficar com esse daqui. Agora é só fazer a contagem de esporos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo e o vídeo é coleta de esporos de fungos filamentosos. E eu sei que existem diversas técnicas, mas eu quero mostrar a técnica que nós utilizamos aqui no laboratório. E para essa técnica eu utilizo frascos. Eu não utilizo placa de Petri e nem tubos para cultivo. Eu utilizo frascos de 500 ml para poder cultivar o meu fungo. Então, que frascos são esses? Eu posso utilizar frascos da Boeco, que já tem tampa, e isso é muito bom, bem interessante. Ou eu posso utilizar frascos como Erlenmeyer, de 500 ml, que não tenha tampa própria. Ou eu posso utilizar qualquer outro frasco que você tenha aí no laboratório, de vidro que aguenta a autoclave, porque nós vamos esterilizar esse meio de cultura. Então lembrem de utilizar vidros que suportem a autoclave. E eu tenho aqui, como exemplo, esses frascos de Gatorade. E eles são muito úteis nessa técnica, e eles suportam a autoclave. E uma dica interessante aí. Eu preciso fechar o meu frasco, então os frascos da Boeco já têm tampa, mas para frascos que não têm tampa, eu posso fabricar uma tampa para eles. Eu posso utilizar o nosso tampão de algodão. E para quem não sabe fazer um tampão de algodão, corre lá e assiste o vídeo de tampão de algodão, como a gente prepara, que é muito fácil. Então, depois de escolher o frasco que eu quero cultivar o nosso fungo, eu preciso preparar o meio de cultura. E qual meio de cultura eu vou utilizar? Gente, é o meio de cultura que o seu fungo esporula, porque eu preciso dos esporos. Pode ser qualquer meio, pode ser malte 2%, saborô, PDA, qualquer meio de cultura. Se o seu fungo precisa de um meio de cultura específico para esporular, você vai utilizar esse meio de cultura específico. Se o seu fungo esporula em qualquer meio de cultura, então você vai utilizar aquele mais fácil ou mais barato de preparar. E se você não sabe preparar um meio de cultura, corre lá no canal que eu já tenho um vídeo sobre preparo de meio de cultura. Mas então, quanto eu vou preparar de meio de cultura? Em cada frasco, nós vamos colocar 50 ml de meio de cultura sólido. Então, lembra de colocar o agar, porque isso é muito importante. Vai ficar assim, só lá no fundo, é bem pouquinho mesmo. E aqui, mostrando pra vocês que é lá no fundo. Agora que eu coloquei o meu meio de cultura aqui no nosso frasco, eu vou levar esse frasco para autoclavar, que é a nossa próxima etapa. E quando ele sair da autoclave, eu vou fazer o quê? Eu vou tombar o frasco, porque eu quero que fique uma superfície para eu conseguir inocular. Mas eu vou mostrar para vocês, depois de sair da autoclave, como que esse meio de cultura vai ficar. Bom, voltando ao nosso vídeo, nosso meio de cultura acabou de sair da autoclave e agora eu preciso tombar o frasco. Então eu fiz um suporte dessa altura. Esse daqui são plaquinhas de cerâmica cortadas. Eu utilizei 4. E eu vou só deitar o nosso frasco. Esse frasco aqui de rosca, lembrem que depois de sair da autoclave eu preciso rosquear e fechar, porque ele é autoclavado com a tampa semi-rosqueada. Agora que eu fechei, eu também vou tombar o frasco. Então eu preciso dessa inclinação, que é onde o fungo vai crescer. E depois que ele solidificar, eu vou inocular o nosso fungo. Passaram-se algumas horas e o nosso meio de cultura já solidificou. Então, como a gente pode ver, eu levanto a garrafa e o meio de cultura continua inclinado. Então, eu tenho essa superfície de inclinação. Então, esse daqui é o meio saborô Dextrose Agar. E esse daqui, com uma cor um pouco mais clara, é o malte 2%. Também, o meio de cultura continua no lugar, ó. Ele não cai. E eu vou utilizar essa superfície para inocular o fungo. E eu vou utilizar uma alça. Então, eu posso pegar de uma placa de Petri, de um tubo, de qualquer lugar onde eu tenho o meu fungo que está crescido e repicar para cá. Então, vocês podem ver que a alça, ela dá altura. Então, eu consigo colocar toda a alça e fazendo movimentos de zigue-zague na nossa superfície. Aqui também. Por isso, eu uso frascos desse tamanho,
porque eu sei que a alça consegue entrar aqui dentro. Lembrem de esterilizar toda a alça, inclusive o cabo, porque ele vai entrar dentro do pote para inocular. E vocês vão fazer movimentos de zigue-zague. Agora, se o fungo de vocês está estocado em uma suspensão, é só você jogar uma alíquota dessa suspensão aqui, manter ele inclinado e você vai fazendo esse movimento até cobrir toda a superfície. Também pode usar a alça para poder espalhar o líquido que está inoculado o seu fungo. Eu vou fazer isso e volto para vocês. Voltando da sala de inoculação, eu acabei de inocular, então eu usei esse islante e eu também usei essa plaquinha para poder coletar os meus esporos. Então aqui vocês podem ver que eu fiz estria no meio, dá até para ver a quantidade de esporos, e nessa daqui a mesma coisa. E agora eu vou incubar esses fungos. Bom, para incubar, eu vou utilizar uma BOD na temperatura de 25 graus Celsius, mas vocês podem utilizar a temperatura ideal de crescimento do fungo de vocês. Pode ser 20, 27, 30, não importa. O que a gente precisa é que ele cresça para coletar os esporos. E lembrando que nesses frascos com tampa, nós temos que deixar a tampa semi-rosqueada para a gente permitir uma troca gasosa, que é o que acontece quando a gente tem esses tampões feitos de algodão. Então, se você fechar todo o frasco, vai prejudicar o crescimento. Então, deixa a tampa semi-rosqueada. O tempo. Eu deixo esses fungos normalmente de 5 a 7 dias, mas o tempo de incubação varia de espécie para espécie. Pode chegar a 10, 14 dias, 3 dias. Então, depende da velocidade de crescimento de cada fungo.